Shalom, shalom, seja muito bem-vindo a mais essa quarta-feira do Repartir. Glória a Deus, o Senhor tem nos fortalecido nesse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, alegremos-nos nele. Graças a Deus por essa semana, por esse mês de julho. Julho é o mês 7, o mês onde a perfeição de Cristo vai se manifestar na sua vida. E não só a perfeição, como também você vai entrar no descanso e no desfrute de Deus. Sim, porque o Senhor, lá em Gênesis, fez tudo que era bom e descansou. E olha que maravilha, o primeiro dia do homem foi no descanso de Deus. Sim, o primeiro dia do homem foi no descanso de Deus, porque Deus nos fez para estarmos na presença, na manifestação, nesse descanso, nesse refrigério, nessa intimidade, nessa comunhão que ele tinha com Adão na virada do dia. Então ele fez o homem, ele coroou de glória e tinha o quê? Todos os dias comunhão com o homem, com o ser que ele criou, com a obra-prima das suas mãos. Então, ele já dá o primeiro dia de vida dentro dele, descansando nele, no refrigério dele e guardado por ele. Me faz lembrar quando Paulo diz: eu quero ser achado nele. Quando o Senhor nos procurar, quando ele procurou Adão depois da queda: Adão, onde você está? Que nós possamos dizer: Senhor, eis-nos aqui. Eu quero que o Senhor me encontre, eu quero ser achado em Ti, eu quero ser encontrado em Ti. Eu quero que quando o Senhor me chame para um posicionamento, eu venha estar diante de Ti para o desfrute do que o Senhor tem para nós. Porque eu vim para dar vida e vida com abundância. É a promessa que Cristo nos fez e nós estamos de pé, porque estamos mantidos dentro dessa palavra. Então, o desejo do meu coração para você é esse mês de julho poderoso na marca da perfeição e do descanso. Estamos falando então da noiva resgatada. Quem é essa noiva? A figura dessa noiva é Ruth, e ela é uma noiva decidida. Pelo que ela é decidida, por uma herança. Que herança era essa? Uma herança improvável, que nem ela sabia que tinha. Mas depois, na trajetória e na caminhada que ela começou a trilhar, por ter então uma decisão de caminhar, Deus se mostra aquele que é o seu resgatador na figura de Boaz. Nós também podemos trazer na figura da igreja Cristo que resgata a noiva, Cristo que resgata a igreja, Cristo que traz a igreja para perto de si. Então nós estamos nessa semana maravilhosa. Na segunda-feira você teve aí, a segunda do posicionamento constituído. Na terça-feira, do pensamento fértil. Aleluia. Então nós vamos nos posicionar diante de Deus para ter então um pensamento fértil, porque quando eu me posiciono diante de Deus, o Senhor vai nos dar o que para avançarmos? Estratégias. Estratégias para continuarmos avançando. Por quê? Porque eu e você estamos num terreno inóspito. O príncipe deste mundo nada tem conosco como nada tinha com Cristo. Então nós estamos num terreno inóspito e sim, seremos odiados, maltratados e perseguidos, sim. Porque nós não somos daqui, somos do mundo espiritual. O teu espírito, a essência dele, do meu espírito, é de uma essência, de uma semente de vida. Uma semente que vem então do mundo espiritual. Glória a Deus. Então nessa quarta-feira hoje, nós temos o quê? Uma quarta-feira do envio conquistador. Aleluia! Olha que tema mais maravilhoso que eu vou falar para você. Nesse envio conquistador, eu vou ter um envio conquistador. Por quê? Porque eu já tenho a promessa, eu já tenho as habilidades, as capacitações que o envio nos proporciona. Sim, quando estamos debaixo de uma palavra de envio, da palavra de Cristo, nós vamos caminhar e avançar. Por quê? Porque debaixo da tua palavra eu me locomoverei. Debaixo da tua palavra eu andarei. Debaixo das tuas instruções, do teu guia, eu vou me mover. E olhando atentamente para o autor e consumador da fé, guardando as palavras na nossa boca dia e de noite, os nossos caminhos vão ser o quê?
Bem-sucedidos e prósperos, foi o que Deus disse para Josué. Guarda-te, Josué, de meditar nessas palavras dia e noite. Então, você fazendo isto, os seus caminhos serão prósperos. E nós vemos que, se você lendo o livro de Josué, essa semana eu li todo o livro de Josué, nós vemos ali que nenhuma das boas palavras que Deus prometeu para José caíram por terra, para Josué caíram por terra. Deus esteve com Josué da primeira batalha até a sua última batalha. E o próprio Deus ia na frente dando a medida, dando os inimigos na mão de Josué, que conquistava à medida que ele avançava, à medida que dava passos, à medida que avançava e rompia em fé. E o mar se abria, e o caminho se abria, e as trajetórias se concluíam. Por quê? Porque o próprio Deus estava na frente, vencendo, e Ele vence por nós. Aleluia. Então, eu vou ter esse envio conquistador, eu vou ter segurança de caminhar nesse envio, porque eu estou debaixo de uma palavra, debaixo da palavra de Cristo, debaixo de um envio. Então, nós temos esse id maravilhoso, esse id de ir, esse id de decidir, esse id de evoluir, esse id, essa palavra tão maravilhosa, que carrega tanto significado. Então, eu vou deixar para trás o sonho frustrado. Ah, meu Deus, para viver um envio promissor. Quantos de nós não tivemos um sonho frustrado? Não temos um sonho frustrado? Ou talvez ainda teremos um sonho frustrado? Quantas pessoas à sua volta que você conhece que tem um sonho que não viveu ainda? Ou você mesmo, ou na sua casa, ou na sua família, todos nós temos a marca de alguma frustração em alguma área da nossa vida, de um sonho que morreu, de um sonho que ficou para trás, de cenários que não se completaram, de situações que houve desânimo e trajetórias que não foram completadas e os sonhos foram ficando para trás. Quantos de nós não carregamos tantas vezes frustrações porque fizemos planos, traçamos metas e objetivos e não conseguimos alcançar? E aí vai gerando o que? Insatisfação, frustração, tristeza e depressão. Quantos de nós? Sabe por quê? Porque é a marca de Lúcifer. Lúcifer, ele tenta carimbar essas frustrações na alma do ser humano. Essas frustrações que ele mesmo teve, essa frustração de ser expulso da presença de Deus, de ser expulso da glória de Deus, de não estar mais diante de Deus. Teve essa exclusão, foi expulso, teve essa frustração, porque ele planejava coisas que eram além do seu alcance e o próprio Deus o derruba. Então ele quer imprimir em nós toda essa carga maligna de frustrações que vai acarretar o quê? Desilusões, enfermidades, depressões e tantas coisas para nos afundar. Mas o Senhor é aquele que reforma todas as coisas, é aquele que reverte todas as situações. Nós temos a convicção pela palavra que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que você pede, imagina, você pensa, do que você vê e do que você enxerga, porque a palavra diz que Deus não vê como nós vemos. Quando Samuel foi escolher um rei para Israel, ele estava ali diante dos irmãos de Davi, ali todos aqueles irmãos guerreiros, belos e formosos, e ele achava que daqueles irmãos sairia um rei. O que aconteceu? Deus fala para ele, Samuel, não atente para a aparência, porque eu não vejo como você vê. Eu não tenho a imagem como você tem. Eu não examino como você examina. O meu pensamento e o meu olhar perscruta todas as coisas. E Deus vai sempre no profundo de cada ser humano. Aleluia. Então, nós vamos viver esse sonho que foi frustrado para viver um envio promissor. Ruth, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com os seus 2 filhos. Esses casaram com mulheres moabitas. O nome delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ali ficou quase 10 anos. Olha aí, na terra de Moabe houve toda a morte.
na terra de Moabe, perderam seus maridos, não tiveram filhos, adquiriram a marca de uma o quê? Uma aparente esterilidade, daquelas que não tinham nada, daquelas 3 mulheres que pela sociedade, pela vulnerabilidade de estar viúva, sem marido e sem descendência, eram escórias da humanidade, escórias. Porque já tinha o preconceito por ser mulher, agora é mulher, viúva e sem filhos. Olha o peso da frustração que essas mulheres carregavam. Mas elas decidem então voltar para Belém. Elas têm uma decisão de voltar, ou seja, na terra de Moabe houve morte, houve frustração, não geraram, não tiveram filhos e ainda teve o quê? Fome, que não bastasse tudo isso, teve fome, mas resolveram voltar, se posicionar a sair daquele cenário. A decisão que eu e você tomamos diante de Deus, o Senhor vai nos honrar, o Senhor vai nos dar bom êxito. Diante de Deus, quando você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu não aceito isso para minha vida, Tu és maior, Tu és o meu Deus, Tu és o Senhor, Tu és o Redentor. E quando você começa a profetizar e fazer as palavras de vida borbulhar no seu interior, o Senhor começa a ressignificar, começando da onde? Da sua mentalidade. Vai ter a mentalidade renovada, vai ter a mentalidade transformada, vai ter a mentalidade de um homem de Deus, um homem espiritual, que não anda segundo a vista dos olhos, nem o ouvir dos ouvidos, e nem dos murmúrios das falas à nossa volta, que não ouve a voz da serpente para voltar para a morte, porque a esterilidade é a marca da serpente. Lá no Éden houve a maldição: você rastejarás, vai comer pó da terra, vai ser infrutífera, ventre infértil que rasteja sobre a terra. E o Senhor deu à mulher: você vai multiplicar. Então a bênção da multiplicação Deus nos deu. Cabe a nós levantar a nossa cabeça, sair do cenário de morte, de desilusão, de desemprego, de frustração, tantas coisas. Eu poderia ficar aqui listando horas e horas, e você também começa a lembrar das coisas que passaram, que não foram bem-sucedidos, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que vai nos dar a reversão de todas as coisas, aleluia, daqueles que deixam para trás as coisas do velho homem. E Paulo vai dizer aqui: deixando para trás as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então você vai deixar para trás, você não vai olhar para trás. Atrás é retrocesso, atrás é um caminho sem volta. Jesus disse que aquele que lança a mão do arado não é digno de mim. Você tem um exemplo aí da mulher de Ló, que olhou para trás e ali ela não conseguiu sair da destruição. Olhar para trás, viver do passado, viver do velho, é viver constantemente em frustração, que vai trazer então depressão e toda espécie de males que possa inundar a nossa alma. Então, em nome de Jesus, vamos ter esse posicionamento vencedor e carregar a promessa de Deus. Noemi, ela disse assim, né? Não me chamem mais de Noemi, não me chame desse nome, porque Noemi significa amável, delicada, encantadora. Então ela começa a olhar à sua volta e ver tantas frustrações que não me chame mais de Noemi. Agora eu sou amarga, agora eu não tenho mais o que eu gostaria de ter. Ou seja, a essência do nome dela ela queria mudar, mas a nossa essência em Cristo não pode ser alterada, porque o que vai permanecer é o fundamento inabalável, e o que permanece é o que está construído de Cristo em nós. É o fundamento que vai permanecer. Por mais circunstâncias aterradoras que nós venhamos a viver, o Senhor muitas vezes permite para nos ensinar, para nos amadurecer, para nos treinar, para fazer-nos ficar habilidosos, para adquirirmos resistência, fortaleza, força, porque os 7 Espíritos de Deus vai inundar a nossa mente. E o que os 7 Espíritos de Deus é? Espírito de fortaleza, de
conselho, de sabedoria, de inteligência, espírito de graça, espírito de Yahvé, que tem os 7 espíritos, que vai permear a nossa vida e vai mudar toda uma história. A mulher que carrega a vida, mesmo na dor, que vê com os olhos da fé, atravessa as águas de perda e é tocada pela mão de Deus para iniciar um novo legado redentor. Essa é a verdadeira Noemi que ela carregava, que significa então amável, né? Eu estava estudando o significado de Noemi, do nome Noemi. Eu quero falar para você um pouquinho, ó, em hebraico, ou Naomi também, agradável, delicada, amável, encantadora. Deriva da raiz hebraica Nam, que carrega o sentido de doçura, prazer e agrado. No contexto bíblico, o nome expressa alguém que traz alegria e suavidade à vida dos outros. Olha quem Noemi era. Noemi era essa mulher que se uniu a Ruth, a guerreira, a decisiva, né? Então, continuando aqui o nome de Noemi, o símbolo é um peixe, é uma descendência, é uma continuidade, vida, movimento, fé que sobrevive mesmo nas águas profundas do sofrimento, as águas profundas da dor. Não me chame Noemi, eu estou amarga, Deus me fez ver tanta destruição. Não, Noemi, o Senhor vai trazer a sua essência à tona. Aleluia. Noemi carrega em si a semente de gerações que continuam, mesmo após perdas. Ela é o elo de uma linhagem redentiva de Boaz e Ruth, Davi e Jesus. Também tem o significado do olho, que é visão espiritual, percepção além do que se vê, uma mensagem daquele que enxerga o propósito de Deus, mesmo nos tempos de escuridão. Também tem o men, que é o sentido de água, fluxo, transformação, provações, sabedoria que emerge das profundezas. Olha o significado desse nome poderoso que ela carregava. E por fim, Yud, que é a mão. A mão é a graça divina estendida, pequenos começos com grande potencial. Então eu vou viver essa reversão, sabe por quê? Porque a palavra diz que o Senhor há de suprir as nossas vidas em Cristo Jesus. O Senhor há de suprir todas as situações de fome, de escassez, de dor. Aleluia. Vamos deixar então o que para trás fica. Se você vê na palavra, tantos homens de Deus deixaram as coisas que para trás ficavam e prosseguia mesmo diante das situações difíceis. Abraão, que Deus tirou de trás das ovelhas para ser Davi, que Deus tirou atrás das ovelhas para ser rei de Israel. Abraão, o pai da fé, ele tem a promessa de uma descendência. Ele renuncia, ele sai de Ur dos Caldeus, deixando a sua terra, a sua parentela, a sua segurança, e ele vai vir o pai de nações. Sai da tua terra, Deus diz, para a terra que te mostrarei. Ou seja, fé verdadeira exige caminhar mesmo sem saber para onde vamos. Moisés, o libertador que deixou o palácio, promessa de conduzir o povo à terra prometida. Ele renunciou ao Egito, a identidade de príncipe para se identificar com os escravos hebreus, porque ele era hebreu. A sua essência falou mais alto, preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que ter os prazeres transitórios do pecado. Vai dizer lá em Hebreus 11:25. Às vezes o envio começa com quebra de privilégios. Já pensou nisso? Às vezes o Senhor tira privilégios, tirando do lugar de estagnação, do lugar confortável, do lugar que está quentinho, do lugar que está bom, para que você viva o novo, em nome de Jesus. Os discípulos de Jesus, chamados a deixar tudo, Jesus disse, eu venho após mim, que eu farei vocês pescadores de homens, e eles deixam tudo e vão. Paulo, que era Saulo, apóstolo que trocou o status por uma missão, ser apóstolo dos gentios, e tinha o status de fariseu, prestígio social. Aí ele diz, contudo, considero por perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, uma vida promissora, nem sempre é confortável, mas é frutífera. E aqui, que me chama muita atenção, Eliseu, o discípulo que queimou o passado para viver
o seu chamado, promessa de ser profeta no lugar de Elias, viver o dobro da unção. Ele renuncia ao seu chamado, Eliseu deixou o campo, os bois, destruiu o gado, arado e seguiu Elias. Lá em 1 Reis 19:21 vai dizer assim: então se levantou, seguiu a Elias e o servia. Eliseu tomou a junta de bois e os matou, queimou os equipamentos de bois para cozinhar a carne e deu ao povo. Então Eliseu não deixou ponte para voltar. Não deixou atalho, não deixou caminho para voltar atrás, queimou tudo. Meu passado já morreu, agora eu vou viver uma nova vida. Vou ser profeta, vou ter a unção dobrada e vou ser a boca de Deus na terra, deixando tudo que ele tinha. Não deixou ponte, não deixou atalho, se posicionou para ter a unção dobrada de Elias. Queimar o arado é o símbolo de uma entrega total, sem retorno e sem reservas, aleluia. Então, nas horas de luto, dores, dificuldades, aflições e perdas, ficamos como cegos por meio das circunstâncias, mas isso tudo é passageiro. O que fica é o que é eterno. Paulo vai dizer assim: sofreremos pressão de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus seja revelada no nosso corpo. Em nós opera a morte e em vós opera a vida. Aleluia! Então está escrito: o motivo e efeito das aflições é: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior esteja se deteriorando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois as visíveis são temporais, ao passo que os que se não veem são eternos. A morada eterna do cristão é Sião, a nova Jerusalém é a casa do pão. Deus te abençoe e te guarde, fique com essa palavra, que o Senhor abençoe, alimente o seu espírito e fique firme, olhando atentamente para o autor e consumador da tua fé. Deus te abençoe e te guarde, te amo em Cristo. Shalom, shalom, shalom. Amém, Senhor Jesus. Louvado, glorificado seja o seu nome, Senhor. Nesta quarta-feira, Senhor Deus, essa quarta-feira do envio conquistador, onde nós deixamos para trás as coisas que para trás ficam, Senhor Deus, e nos miramos, Senhor Deus, e nos prosseguimos para aquilo, Senhor Deus, que está adiante de nós, Senhor. Senhor Jesus, nós olhamos, Senhor Deus, fixamente, Senhor Deus, para a tua cruz, para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, nós nos despimos, Senhor Deus, neste momento do nosso velho homem, Senhor Deus, que era enganado, Senhor Deus, que era influenciado, era, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor Deus. Nós te rendemos graça, Senhor, pela tua benignidade, Senhor, pela tua obra em nossas vidas, Senhor Jesus. Nós te rendemos graça, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, Senhor. Ó Senhor Jesus, elimina mesmo de nós, Senhor Deus, tudo aquilo que é do velho homem, Senhor Deus. Nos reveste mesmo, Senhor Deus, de tudo aquilo que é do novo homem, Senhor Deus. Nos reveste, Senhor Deus, da tua verdade, da tua realidade, Senhor Jesus. Nos fortalece com o poder, Senhor, da tua palavra, Senhor Jesus. Queremos desfrutarmos, Senhor Jesus, do novo, Senhor Jesus, do novo Espírito, Senhor Deus. Queremos, Senhor Jesus, desfrutarmos desse novo e vivo caminho, Senhor Deus, dessa nova aliança, Senhor Jesus. Nos conduz mesmo, Senhor Deus, neste novo e vivo caminho, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Deus, de toda a rebeldia, Senhor Deus, de toda
a resistência, Senhor Deus, contra o Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso supridor e que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. E de nada temos falta, porque o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra, com as sementes de vida do Evangelho. Senhor, faz mesmo resplandecer, Senhor Deus, essa luz do Teu Evangelho sobre as nossas vidas, Senhor Deus, sobre os nossos corações, Senhor Deus. Aquece os nossos corações, Senhor Deus. Senhor Jesus, amolece mesmo o nosso coração, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Deus, de toda frieza, de toda ignorância, Senhor Deus, de toda rebeldia, Senhor. Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor Deus, e Te reconhecemos como o nosso Salvador. Confessamos com os nossos lábios e cremos com o nosso coração que só o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que nos resgatou, que nos tirou dos impérios das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho, do Seu amor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor, esse amor, Senhor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Senhor Jesus, dá-nos mesmo o suporte, Senhor Deus, nesse dia, Senhor Deus. Queremos estarmos alinhados, Senhor Deus, com a Tua vontade, Senhor, cooperando com a Tua vontade, Senhor Jesus. Revela a Ti mesmo, Senhor Deus, aquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas hoje, Senhor Jesus, e nos guia, Senhor Deus. Seja, Senhor Deus, o nosso pastor, nos pastoreia, Senhor Deus, nos alimente hoje, Senhor Deus, com uma palavra de vida, Senhor Jesus, que nos fortalece, Senhor, fortalece as nossas raízes no Senhor, nos nutre, Senhor Deus, com essa água viva que desce do trono de Deus, que nos dá refrigério, Senhor Deus, refrigera as nossas almas, Senhor Deus, traz luz ao nosso entendimento, Senhor Jesus. Renova o espírito do nosso entendimento, Senhor Jesus. Dar-nos a alegria, Senhor Deus, de Te pertencer, Senhor. A alegria, Senhor Deus, da nossa salvação no Senhor. Nós somos salvos deste mundo. Nós fomos salvos pela forte mão do Senhor que nos resgatou, aleluia, e nós passamos, Senhor Jesus, da morte para a vida, Senhor Jesus, dar-nos esse entendimento, Senhor Deus, de negar, Senhor Deus, a nossa alma, de negar o nosso ego, de negar, Senhor Jesus, o nosso orgulho, Senhor Jesus. Nós declaramos que o nosso velho homem morreu juntamente com Cristo e está crucificado, Senhor Deus. As nossas paixões, Senhor Deus, crucifica os nossos desejos carnais, crucifica, Senhor Deus, todo o amor pelas coisas deste mundo, Senhor Jesus, e nos lava, Senhor Deus, com Teu sangue, Senhor Deus. Lava-nos com a Tua palavra, Senhor Deus, que é a verdade que nos liberta, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, nós permanecemos com os nossos pés, Senhor Deus, fixos na rocha que é Cristo Jesus. Seja o nosso fundamento, Senhor, que a nossa aliança possa estar fundamentada no amor em Cristo Jesus. Dar-nos pensamentos elevados, Senhor Jesus, porque morremos, Senhor Deus, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Nós desfrutamos, Senhor Deus, desse posicionamento, Senhor Deus, de estarmos, Senhor Deus, juntamente com Cristo em Deus, escondidos. Aleluia, Senhor Deus. Eu repreendo, meu Deus, toda a obra do inimigo, Senhor Deus. Amarra mesmo, Senhor Deus, todo homem forte, Senhor. Exerce a sua justiça mais uma vez, Senhor Deus, contra os inimigos das nossas almas, Senhor Deus. Dar-nos um dia de vitória, em nome de Jesus. Amém.
tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando incide
insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou